Olá meus amigos, tudo bem? Nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, eu gostaria de trazer um pouco para vocês o porquê, porque eu acho importante estudar latim. Eu não quero falar disso de uma forma ampla, de uma forma vaga, falando dos benefícios que você terá, falando do que já você vai encontrar muitos vídeos no YouTube falando. Eu quero falar de uma perspectiva mais subjetiva minha, do que eu percebi em mim mesmo, dos frutos que eu percebi que eu estou colhendo após 4 ou 5 anos aí estudando latim. Ainda tenho muito que estudar, obviamente, mas eu creio que após 4, 5 anos eu consigo fazer um balanço geral aí, né, do que eu tenho aprendido, de como isso tem me ajudado. Eu comecei a estudar latim quando, numa das primeiras aulas do COF, eu vi o professor Olavo de Carvalho nos orientando aqui, nós adquiríssemos o domínio da linguagem. Ele dá alguns meios para que a gente faça isso. Um deles é a assimilação de escritores. A gente pegar escritores da nossa língua, ler as obras deles e assimilar aquele estilo para nós. Fazer isso com vários autores, ao ponto que a gente tenha tantos estilos que, desses estilos que a gente assimilou, a gente consiga formular o nosso próprio, achar o nosso próprio tom. Só que ele também dá um outro meio para isso, que é o estudo do latim. E o estudo do latim, ele não vai dar o estilo dos autores para você. Cada autor vai ter seu estilo. Só que ele vai dar uma coisa para você que está na base de tudo isso. Ele vai te dar a estrutura da língua. Seja qual for o estilo que o autor usa, seja qual for o estilo, ele está usando certos princípios que regem a linguagem humana. Cada autor não inventa a língua. Ele apenas usa as novas possibilidades que já estão como possibilidades lá na língua. Só que ele não as inventa, ele apenas tira o véu que as cobre, né? Vamos dizer assim. Mas a estrutura que os autores usam já está toda dada na realidade da linguagem humana. Eles não estão inventando. E é exatamente isso que o latim pode nos oferecer, ao meu ver, pelo meu ponto de vista. O latim pode nos oferecer de uma forma muito consistente e concisa o domínio dessas estruturas básicas da linguagem. Então, quando eu comecei a estudar o latim, eu achei assim, a gente toma um choque, pelo menos eu tomei um choque, porque era uma coisa muito diferente, né? Muito diferente do que eu fazia até então com a leitura em português. E a melhor definição que eu vi a respeito da leitura em latim, e também a mais óbvia, mas era óbvia, mas eu não consegui formular. Quem disse foi o professor Olavo também. Ele disse assim: olha, ler em latim e fazer análise sintática não tem diferença. Para você ler em latim é necessário fazer análise. As duas coisas se tornam uma coisa só. A leitura em latim é fazer análise sintática. Então, o latim vai fazer com que você preste atenção a cada termo, a cada palavra que você está traduzindo. Quando você começa a traduzir uma frase, você começa a buscar palavra por palavra no dicionário. Ao buscar essas palavras, você vai o quê? Vai conseguir ver. Você abre uma palavra lá no dicionário e você vê que ela tem vários significados possíveis. Você tem que descobrir daqueles significados possíveis daquela palavra qual é o que está sendo usado em determinado contexto. Ou seja, ao fazer isso várias vezes, repetidas vezes, você ganha um domínio de vocabulário muito bom, muito amplo, porque você não está usando a palavra de uma forma vaga como a gente faz, mas você está olhando os significados possíveis dela no dicionário e escolhendo um deles para um determinado contexto. Isso traz um benefício enorme para você de domínio de vocabulário. Depois, o latim vai fazer com que você preste atenção o quê? Na questão semântica das palavras, da relação entre uma palavra com outra, como elas concordam, como elas se aproximam, como é que o autor quis juntá-las, como que uma palavra está se relacionando com outra. Você vai ter que fazer várias análises juntando substantivos com adjetivos, vendo qual é a relação de certas palavras, certos substantivos que estão ali com o verbo, de certos pronomes com outros substantivos,
de adjetivos, de advérbios com verbo. Você vai ter que fazer essa relação de uma forma muito intensa para que você entenda o significado da frase ou do texto que você está traduzindo. Em seguida, o latim vai te forçar a quê? A você fazer a análise sintática, você relacionar os termos da oração, você dá a cada termo a sua função específica. Você vai ter que aprender o que é um sujeito, você vai ter que aprender o que é um verbo, você vai começar a perceber a força que tem um verbo, a força, o poder de um verbo, quantas coisas implícitas o verbo tem, quantas ideias ele traz de uma forma implícita. Você vai ter que aprender o que são os complementos, os objetos diretos, objetos indiretos, o que são os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais. Você vai ter que prestar atenção nisso de uma forma muito concreta, porque senão você não vai conseguir fazer a leitura e a tradução. E para que isso se internalize em você, obviamente, você tem que fazer isso repetidas vezes e com textos muito variados, para que isso se internalize em você. Após isso, depois que você passou ali pelo significado e sentidos possíveis de uma palavra, depois que você passou a analisar semanticamente as palavras, depois que você passou a analisar sintaticamente, você vai começar a analisar as coisas, a relação de certas frases, de certos períodos com outros períodos, a relação que o autor faz, a relação lógica que o latim faz de uma oração com outra, de uma frase com outra. O latim é uma língua muito lógica, muito mesmo, até na formação das palavras ele é muito lógico, porque ele usa certos prefixos, ele une certos prefixos com outras palavras e isso você junta duas ideias para formar uma palavra só e isso dá um significado muito grande, muito amplo para as palavras. E você começa a estruturar as palavras assim na sua cabeça. Você começa a ver que certas palavras elas são a junção de uma ideia com outra e isso te traz um significado muito, muito grande. A gente passa a usar as palavras com propriedade. Então, essa é a sequência que o latim vai fazer com que você tenha ao estudar, ao traduzir, a fazer as análises. E de tanto fazer isso, de tanto buscar a ordem lógica das coisas, de tanto buscar a ordem sintática, a ordem semântica, de tanto buscar os sentidos das palavras, isso vai se internalizar em você e é justamente isso que é a estrutura que rege não só a língua latina, mas creio eu que rege a linguagem humana. Em qualquer língua você precisa fazer essas análises. Em qualquer língua você precisa fazer a relação entre esses termos. Você precisa saber os sentidos e significados possíveis de uma palavra. Então, depois de fazer isso por muito tempo, de repetir isso muitas vezes, e isso se internalizar em você, isso vai fazer com que a sua cabeça, o seu pensamento esteja moldado por essa forma de buscar o sentido das coisas. Você começa buscando o sentido das palavras, depois o sentido da relação das palavras, depois o sentido da análise sintática, depois o sentido de frases com outras frases. E você começa a estruturar a sua cabeça para buscar essa ordem em tudo que você for ler, não só em latim. Tudo que você passar a ler, você vai começar a buscar esses princípios que orientam a língua, que orientam a linguagem, que regem a linguagem. Então, isso vai estar internalizado em você de forma que você não vai conseguir se livrar disso. Às vezes fica até chato. Você quer ter uma leitura mais... Às vezes eu quero fazer uma leitura mais corrente e não consigo. Eu fico buscando ali a relação de uma coisa com outra, a relação do que o autor quis enfatizar primeiro, do que o que ele quis enfatizar depois, a relação de um termo com outro, de uma frase com outra, o que ele está querendo dizer. Sua cabeça se molda assim. Você fez tanto análise, que agora você não consegue não fazer mais. Você analisa tudo.
Você pondera tudo, você pesa tudo que você está lendo, e não só lendo, que você está ouvindo também. Muitas vezes eu estou conversando com as pessoas, isso é até engraçado, e elas estão falando de algum assunto e de repente elas mudam a clave do que elas mudam, estão falando de uma determinada coisa, de um determinado modo, de repente elas mudam o modo como elas estão falando ou passam a falar de um determinado objeto por um outro ângulo e não percebem isso. Cara, é uma tortura para mim. É uma tortura quando você está falando com uma pessoa assim e ela mudou e você tem que se segurar, porque senão você passa a ser o chato que está falando, corrigindo, né? Olha, você está falando de outra coisa já. Eu já fiz isso algumas vezes e as pessoas nem entendiam quando eu explicava. Elas ficavam irritadas, então eu falei, bom, então é melhor não ficar corrigindo, né? Deixa eu corrigir só a mim mesmo que tá ótimo. Então, você às vezes está conversando com uma pessoa, ela está falando de um determinado modo, de certa coisa, de repente ela começa a falar de outro modo, mas ela não percebeu. E você percebe aquilo ali, você fala, cara, ela mudou, ela não viu. E isso eu vejo nitidamente que foi o latim que fez com que eu obtivesse, com que eu conseguisse internalizasse isso. Porque isso faz parte da estrutura da linguagem. Por que a pessoa muda de clave e não viu? Porque ela não tem domínio da estrutura básica. Ela faz confusões. E você começa a perceber isso. Você vê que ela mudou a ordem do que ela está falando e ela não percebeu, mas você percebe. E a gente tem que ficar, tem que disfarça, né? Enrola ali na conversa e deixa passar batido. Mas então, e esse é um dos benefícios que você vai colher. Você vai procurar a ordem não só no que você está lendo, mas em tudo. No seu próprio pensamento, às vezes me surgem pensamentos a respeito de certas coisas e naturalmente eu consigo ver que antes daquele pensamento que me apareceu na cabeça, eu preciso saber outras coisas. Então você começa a buscar ordem em tudo. Por quê? Porque você estruturou, você moldou a sua... não sei se essa palavra pode ser usada, mas eu acho que sim. Acho que é essa palavra mesmo. Você moldou a sua mente, a sua percepção foi moldada pelas estruturas que regem a língua, pela hierarquia que tem na própria estrutura da linguagem humana. Então você passa a compreender melhor o que você lê, você passa a analisar melhor o que você lê, você passa a entender melhor o que você escuta. Se você está escutando uma palestra, você consegue começar a perceber uma ordem por trás do que a pessoa está falando, um princípio que está regendo tudo que a pessoa está explicando, o que ela está escrevendo. Acontece até um milagre, você passa, por isso que os homens têm que estudar latim. Os homens têm que estudar latim. Você passa a entender melhor a sua mulher, cara. É verdade, acontece. O latim faz milagre. Faz milagre, é uma língua milagrosa. Você passa a entender melhor a sua esposa. Eu entendo muito melhor a minha esposa hoje, depois de 4 anos estudando latim, do que antes. Porque antes eu não buscava princípios no que ela dizia. Então, às vezes, se a gente tinha ideias que aparentemente ali se chocavam, era um falando uma coisa de um lado, o outro falando do outro. Hoje não, hoje quando ela fala, eu tento buscar o que ela de fato está pensando. E às vezes eu consigo, às vezes eu entendo. O latim faz milagre, então estudem latim. Não se privem disso, vai melhorar o casamento de vocês. Uma outra coisa também, hoje é muito comum as pessoas dizerem: é preciso que as crianças aprendam a pensar. Criança tem que aprender a pensar. Então, você vai na escola, dá um texto lá a respeito de sociologia, joga um problema social na mão de uma criança e fala assim: e aí, o que você pensa disso? Cara, você está esmagando a criança, está ficando louco. Então, se esse pessoal realmente quisesse ensinar as crianças, os nossos filhos a pensar, eles dariam latim. Eles não teriam tirado a disciplina latina das nossas escolas. Se eu não me engano, em 1964 foi retirado o latim, deixou de ser uma disciplina ensinada na nossa escola. Então, se eles quisessem que as nossas crianças aprendessem a pensar, eles voltariam com a disciplina. Hoje nem sei se é possível, mas
ensinar latim na escola, na estrutura que tem, seria impossível. Mas nós que somos pais, nós que estamos nos reeducando, nós que temos filhos e os educamos em casa, nós que fazemos homeschooling, nós que estamos buscando aí resgatar nossa tradição que foi jogada no lixo, nós temos o dever de resgatar essa língua, não como um fetiche, mas porque ela de fato nos torna mais capazes, ela de fato nos torna mais inteligentes. Então, nós somos obrigados, nós temos a obrigação, é como o Rafael Falcon diz, antes de você estudar qualquer coisa, antes de você estudar antes de você ler os romances, antes de você estudar política, antes de você estudar filosofia, teologia, vai estudar linguagem, porque se você não internalizar esses princípios, você vai fazer confusões no que você está lendo, você não vai entender adequadamente, você não vai ter um entendimento mínimo do que está sendo dito. E isso é causa de muita confusão hoje em dia. As pessoas leem, não entendem, pegam o que elas não entenderam e acham que isso é verdade. E você vai explicar de uma forma racional o que está errado, aí você é o chato, você está errado, você é o conservadorzinho. Né? Então aí é complicado, mas isso cabe a nós que estamos nos reeducando, cabe a nós que temos filhos para educar, cabe a nós resgatar isso, restaurar, e como eu disse, nós temos o dever de resgatar essa língua, porque na base de todo esse movimento de educação que está retornando, essa educação conservadora, na base de toda ela está o latim. É o latim que era ensinado em primeiro lugar para aquelas crianças da Roma Antiga, nas escolas medievais, era o latim que estruturava tudo isso. Bom, então é isso, eu acho que eu consegui explicar um pouco, espero que vocês gostem do vídeo e que se sintam estimulados, se sintam mais pressionados não, mas que se sintam chamados a se entregar ao estudo do latim, porque isso vai trazer muitos benefícios para vocês, para os nossos filhos e creio que para a nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.